A Bíblia está cheia de dezenas de criaturas míticas. E não estou falando de anjos e demônios, mas de criaturas reais, que envergonhariam até as criaturas mais aterrorizantes da mitologia grega. Algumas dessas criaturas são tão assustadoras que é bom que não existam no mundo atual, ou poderiam ter dado uma chance aos dinossauros no vídeo de hoje. Estaremos olhando para 10 criaturas sobre as quais a Bíblia tentou nos alertar. Número 9. Gafanhotos. A próxima criatura não é uma única entidade, mas um enxame de criaturas rastejantes, aterrorizantes e assustadoras que Deus enviará no último dia para aterrorizar a humanidade. Agora, para aqueles de vocês que não são fãs de insetos rastejantes, os gafanhotos seriam um tormento infernal na Terra. Como de costume, a revelação tem uma descrição bastante desanimadora de como seriam esses gafanhotos e como eles realizariam seu tormento sobre a humanidade. O livro do Apocalipse descreve 10 pragas diferentes, uma das quais é o gafanhoto, e é profetizado que atormentarão a Terra durante 5 longos meses de tortura interminável. Então, do fumo saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não danificassem a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Esses gafanhotos aparentemente fariam de tudo, exceto o que realmente fazem. E em vez de se alimentarem de plantas, se alimentariam e causariam danos aos humanos. Não lhes foi permitido matar ninguém, mas sim atormentá-los e causar-lhes dores extremas durante 5 meses. E seu tormento era como o tormento do escorpião quando pica o homem. E naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão, e desejarão morrer, mas a morte os evitará. Esses gafanhotos seriam absolutamente aterrorizantes, porque imagine ter um escorpião com asas e multiplicá-lo em um enxame de milhões, simplesmente voando e picando as pessoas. Não é algo que qualquer um gostaria de experimentar. Descreve-se que essas criaturas, na verdade, parecem piores do que os gafanhotos normais. Os gafanhotos pareciam cavalos, preparados e equipados para a batalha, e em suas cabeças pareciam coroas de ouro, e seus rostos pareciam rostos humanos, tinham cabelo como cabelo de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão. Essas criaturas pareceriam absolutamente aterrorizantes, e embora não haja evidência de sua existência, em 2016 foi visto na Rússia um enxame de milhões de gafanhotos. Grande o suficiente para cobrir 270 milhas quadradas. Então, quem sabe? Talvez os últimos dias estejam mais próximos do que todos pensamos. Número 8. 200 milhões de cavaleiros. Os cavaleiros do Apocalipse são algumas das criaturas mais temidas mencionadas na Bíblia. Mas se você acha que 4 cavaleiros são ruins, que tal 200 milhões deles? Embora os 4 cavaleiros sejam rápidos em suas ações contra o homem, esses cavaleiros poderiam ser um pouco piores. O Apocalipse foi bastante preciso em sua descrição de como eles se parecem. Como esses cavalos se parecem e como causariam estragos na humanidade. Nos últimos dias, a Bíblia descrevia que os cavalos tinham cabeças de leões, que estariam categoricamente cheias de fileiras de dentes afiados. E o versículo continua dizendo que exalariam fogo, fumaça e enxofre pela boca. Suas caudas seriam como serpentes e acreditasse que possuem presas venenosas e afiadas, projetadas para atormentar toda a humanidade. Essas criaturas seriam liberadas junto com os cavaleiros que as montam e acabariam com 1/3 de toda a humanidade. A horda de cavaleiros seria liderada por 4 anjos caídos e percorreria a terra tirando a vida de qualquer um que estivesse do seu lado. Este exército de 200 milhões de criaturas seria uma força formidável para enfrentar, mesmo se nossas armas de guerra fossem avançadas no mundo atual.
Imagine lutar contra mais de 200 milhões de criaturas que literalmente disparam fogo pela boca e têm serpentes venenosas na ponta da cauda. E além disso, os 200 milhões de cavaleiros que os montam, além de serem formidáveis e realmente difíceis de matar, dizem que são invisíveis para os incrédulos e aqueles que não foram batizados. Isso tornaria ainda mais difícil lutar contra esse tipo de criaturas se algum dia enfrentassem um exército. Outra coisa assustadora sobre esses cavaleiros é que não lhes custaria muito matar 1/3 da população da Terra. Com as tendências demográficas atuais, cada cavaleiro teria que matar cerca de 10 pessoas. O que pode parecer assustador, mas é completamente factível para os cavalos com cauda de serpente que cospe fogo. Então, embora queiramos acreditar que há um Deus, gostaríamos de acreditar que esta parte da Bíblia não é verdadeira, e na verdade não acontece. Número 7. O basilisco. É uma criatura bíblica, que não tem muitas referências na mitologia moderna. No entanto, na Bíblia é mencionado pelo nome 4 vezes no Antigo Testamento, pois é usado como uma espécie de sinal de advertência para crianças travessas e pais de sua época. Desobediente, e com razão, derivada de uma palavra hebraica que se traduz como víbora venenosa. Esta palavra é uma descrição adequada do que é o basilisco. A Bíblia o descreve como uma mistura entre um galo e uma serpente, e acredita-se que seja uma das criaturas mais venenosas de toda a cronologia bíblica. Disse que o basilisco vive em um buraco no chão onde habita e espera por transeuntes desavisados, enquanto está pronto, para atacar com um bico e garras venenosas. Disse que o basilisco tem uma mordida mortal com um único golpe que pode matar um homem adulto. Sendo metade serpente, metade galo, o basilisco se reproduz botando ovos e é incrivelmente territorial. Em algumas traduções e lendas, existe um vínculo entre o basilisco e uma criatura conhecida como basilisco, e acredita-se que a única forma de matar um é enganá-lo para que olhe para uma imagem de si mesmo. Para aqueles de vocês que estão familiarizados com as histórias de Harry Potter, podem começar a ver alguma semelhança entre a descrição do basilisco e o basilisco. Na Câmara Secreta de Harry Potter, acredita-se que o basilisco é mais do que uma simples criatura venenosa que está esperando para atacar. Na verdade, acredita-se que é tão venenoso que matará qualquer ser vivo que esteja remotamente perto dele. Acredita-se que envenena homens e animais simplesmente ao passar por eles ou até mesmo ao olhá-los. E há alguns que acreditam que se tratava simplesmente de uma cobra ou víbora de algum tipo, já que as traduções da descrição bíblica variam muito. O livro de Isaías diz: porque da raiz da serpente sairá uma cocatriz, e seu fruto será uma serpente voadora de fogo. Isso poderia significar simplesmente uma cobra ou serpente muito mortal. Ou poderia significar ainda a mítica metade galo, metade víbora. Quem sabe com certeza. Número 6. A primeira besta. O livro do Apocalipse tem algumas descrições realmente intimidadoras de várias bestas que, segundo se profetiza, vagarão pela terra após o arrebatamento. Muitas delas são simplesmente aterrorizantes, mas uma das mais comentadas é a primeira besta, que na verdade é uma combinação de 2 bestas, uma após a outra. O Apocalipse tem uma descrição bastante detalhada de como cada besta aparecerá e como elas realizarão sua tarefa de atormentar a humanidade nesses últimos dias. O Apocalipse diz que, e ele se pôs sobre a areia do mar, e viu uma besta que subia do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão.
E o dragão deu-lhe seu poder e seu trono grande autoridade. E viu uma de suas cabeças como se tivesse sido ferida de morte. E sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta, e adoraram a besta. Uma descrição bastante desalentadora de uma besta. Supõe-se que cada cabeça da besta representa um rei, daí a coroa em sua cabeça. Acredita-se que as cabeças representam imperadores romanos, que haviam sido condenados ao inferno e serão libertados nos últimos dias para atormentar os incrédulos e pecadores. O livro do Apocalipse ilustra ainda que a besta seria dado o poder de fazer guerra contra os santos durante 42 meses, tempo, durante o qual blasfemava contra Deus e os céus. A besta atormentava todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Há muitos teólogos que acreditam que a besta poderia ser simplesmente uma representação fictícia do inferno, enquanto há outros que acreditam que poderia ser algum tipo de hidra, como visto em outras culturas e mitos ao redor do mundo. No entanto, uma coisa é certa. Esta besta seria absolutamente aterrorizante se algum dia caminhasse sobre a terra. Número 5. A segunda besta. Seguirá a primeira, é claro. E embora a segunda besta não tenha uma descrição tão detalhada quanto a primeira, é igualmente aterrorizante, se não mais, que sua predecessora. O Apocalipse tem uma descrição igualmente desalentadora da segunda besta. E aconteceu que vi outra besta que subia da terra, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava com um dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta diante de seus olhos. E faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta cujo golpe mortal foi curado. O livro do Apocalipse também continua afirmando que a besta tem grande poder e faz grandes sinais que até fará descer fogo do céu à terra à vista dos homens e engana os moradores. Na terra, por causa dos sinais que lhe foi concedido fazer, na presença da besta, dizendo aos moradores da terra que fizessem uma imagem da besta que recebeu o golpe da espada e viveu. Então, em essência, a segunda besta não é tão aterrorizante em termos de aparência como a primeira, mas tem uma descrição mais detalhada de seus terríveis tormentos sobre o homem. A esta segunda besta também é atribuído ter feito a marca da besta, que todos os que não estiverem marcados por Deus serão obrigados a carregar, nos últimos dias. Nesses últimos dias, essa marca seria dada àqueles que forem obrigados a seguir e adorar a besta do mar, também conhecida como Anticristo. Então, é descrito ainda que a segunda besta é um falso profeta, que usa sinais e prodígios para obrigar as pessoas a adorarem a primeira besta. Há alguns que acreditam que essa criatura pode não ser uma besta real, mas uma representação de algum tipo de avanço ou organização moderna que seria implementada nos últimos dias. Mas seja o que for que signifique, ainda é assustador pensar em algum uso. Número 4. Querubins. E não, este querubim não é o lindo bebê com asas que você vê cuspindo água de uma fonte ou segurando uma flecha para disparar no amor em um estranho desavisado. Embora seria incrível vê-lo na vida real, os querubins bíblicos são realmente bastante assustadores. Disse que os querubins descritos na Bíblia são seres de outro mundo. O livro de Ezequiel tem a descrição mais detalhada de como eram esses seres celestiais. E esta era a sua aparência. Tinham semelhança de homem, mas cada um tinha 4 rostos e cada um tinha 4 asas. E suas pernas eram pernas retas. E a planta de seus pés era como a planta da pata de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, nos seus 4 lados, e os 4 tinham seus rostos e suas asas. Assim, suas asas se tocavam entre si. Não se voltaram quando foram,
mas todos seguiram em frente. Ver de perto seria uma criatura aterrorizante. E mesmo com a melhor interpretação artística, ainda é difícil imaginar que uma criatura como esta exista fisicamente. Mas se você acha que seus corpos são estranhos, espere até ouvir como são seus rostos. É descrito que cada querubim tem 4 rostos distintos. O rosto de um homem na frente, o rosto de um boi à esquerda, o rosto de um leão à direita e o rosto de uma águia atrás. Disse que essas criaturas são deuses, assistentes e portadores de seu trono, e só foram enviadas para realizar as tarefas mais importantes. Como proteger o jardim do Éden com uma espada de fogo depois que Adão e Eva foram expulsos. Número 3. Nefilins. Contrariamente à opinião popular, a Bíblia está cheia de todo tipo de criaturas e aberrações, uma das quais são os Nefilim. A maioria das criaturas da Bíblia foram criadas pelo próprio Deus, seja intencionalmente ou como meio de punição pela desobediência do homem ou dos anjos. No entanto, os Nefilim são criaturas que foram criadas inteiramente por design dos deuses e foram o resultado da luxúria angelical. Nos primeiros dias do Antigo Testamento, depois que Deus baniu Adão e Eva do Jardim do Éden e eles começaram a se multiplicar, alguns dos anjos começaram a cobiçar as filhas dos homens, que agora inundavam a terra em multidões. A luxúria eventualmente resultaria em que os anjos se casassem e posteriormente se acasalassem com essas mulheres humanas, e então os Nefilim seriam a descendência resultante. Os Nefilins não eram anjos nem humanos, e às vezes são considerados gigantes, já que supostamente são bastante grandes. No entanto, na verdade, eles eram muito mais do que gigantes, já que na Bíblia se faz referência aos gigantes como uma raça de seres completamente diferente. Segundo o livro de Gênesis, os Nefilim eram na verdade bastante respeitados e honrados, e Gênesis se refere a eles como homens poderosos da antiguidade, homens de renome. A raça metade humanos e metade anjos foi encontrada em muitas culturas ao redor do mundo, muitas das quais chegaram à mitologia moderna. Nomes como Hércules e Percy Jackson foram alguns dos casos relacionados aos Nefilim, que serão encontrados em outras culturas, ao redor do mundo. Eram seres divinos que se uniram com mulheres mortais, dando à luz a esses seres divinos. Mas a Bíblia descreve o destino dos Nefilim como mais crítico do que outras mitologias. Deus não apreciou o fato de que essas aberrações vagassem pela terra, inclinando o equilíbrio da natureza. E a Bíblia declarou que exterminar os Nefilins foi uma das razões principais pelas quais Deus enviou o grande dilúvio. Após o dilúvio, a maioria dos Nefilins foi praticamente aniquilada, e os que restaram foram aniquilados nas guerras seguintes. O livro de Judas conta que os anjos que geraram os Nefilins foram amarrados com correntes eternas e em poços escuros pelo próprio Deus, aguardando o grande dia do juízo final. Número 2. Livro de Jó. Gigantes são uma das muitas criaturas descritas no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Muitos teólogos afirmaram que ele tem a descrição mais próxima da criação. O livro de Jó descreve o gigante como a primeira criação de Deus de tal magnitude e poder, que foi declarado ser o mais próximo da criação dos dinossauros segundo o padrão bíblico. A descrição do trabalho diz: eis agora o gigante que criei tão bem quanto você. Come erva como um boi. Veja agora sua força em seus lombos. Seu poder está nos músculos e tendões de seu ventre. Move sua cauda como um cedro. Os tendões de suas coxas estão torcidos e entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze. Seus membros são como barras de ferro. É o primeiro em magnitude e poder das obras de Deus. Somente quem o criou pode aproximar sua espada para dominá-lo.
Segundo alguns textos antigos não bíblicos, o gigante era tão poderoso que se tornou um monstro primitivo, e como nenhum homem podia subjugá-lo, teve que ser derrotado pelo próprio Deus nos primórdios da criação. Outro texto judaico diz que o gigante se tornaria alimento para os justos nos últimos dias do tempo do fim. Muitos historiadores modernos acreditam que o gigante é um relato exagerado de algum hipopótamo grande ou até mesmo um boi. Mas outros dizem que foi o primeiro dinossauro criado por Deus, o que poderia estar mais alinhado com a cronologia bíblica, já que se acredita que o homem e os dinossauros existiram na mesma linha do tempo. Qualquer que seja a descrição, o gigante deve ter sido realmente um espetáculo digno de contemplar, e poderia ter sido bastante assustador devido ao seu grande tamanho, se existisse no mundo atual. Número 1. Leviatã. Sim. O Leviatã não é apenas uma criatura mítica que se acredita proteger os mares que cercam a cidade perdida de Atlântida, mas na verdade é mencionado na Bíblia não uma, nem duas, mas 5 vezes. O Leviatã é uma criatura geralmente referida entre os gigantes, pois se acredita que ambos são criaturas no topo da criação, assim como o gigante. Disse que o Leviatã é uma enorme besta do caos que aterrorizou todas as outras criaturas de Deus no mar e teve que ser morto pelo próprio Deus. Segundo o livro de Jó, o Leviatã se tornou uma criatura arrogante e maligna, e seus olhos são como as pálpebras da aurora. Da sua boca saem labaredas, saltam tochas e faíscas de fogo. De suas narinas sai fumaça como de uma panela fervendo, e como de juncos ardendo, seu hálito acende resfriados, e de sua boca sai uma chama. No pescoço do Leviatã residem a força, a consternação e o terror dançam diante dele. O nome Leviatã tem sua origem em uma palavra hebraica que foi utilizada para descrever as baleias e criaturas marinhas pré-históricas maiores que vagaram pelos mares durante milhares de anos. Isso se infiltrou em mitos e lendas de todo o mundo. Mas, embora a maioria dos historiadores descarte facilmente o Leviatã como uma espécie de grande baleia, há alguns teólogos que acreditam que a criatura está, na verdade, muito mais relacionada com os dinossauros extintos, da mesma forma que estava o gigante. A descrição do Leviatã se encaixa com a descrição de alguns dinossauros marinhos extintos. E isso também o colocaria na mesma linha temporal que o gigante que coexistiu com o homem nos primórdios da criação. No entanto, como diz o mito, é uma sorte que o Leviatã não existe em nossos tempos, ou teria tornado viajar pelo mar muito mais perigoso. Como aponta Jó, além disso, ele deixa um rastro brilhante atrás de si. Alguém pensaria que o oceano tinha cabelo branco. Nada na terra é igual ao Leviatã. Essa criatura não tem medo de nada. Uma criatura como essa seria simplesmente assustadora demais para enfrentá-la. Qual dessas criaturas você acha que provavelmente existiu ou ainda pode existir?